Apenas começamos. Do rio que tudo arrasta se diz violento, porém ninguém diz violentas as margens que o comprimem. Brecht. Na manhã do dia 10 de julho de 2013, iniciou-se a ocupação do espaço anteriormente locado ao Café Faced. 23 dias se passaram desde a festa junina, que marcou a entrada em quadrilha na sala que naquele momento servia de depósito para materiais já sem uso. De lá para cá, fizemos desse espaço ocioso um lugar vivo, repleto de formação, cultura, diversão e arte. As portas que se abriram trouxeram ventos que varreram a poeira do conservadorismo, muros foram derrubados, o marasmo deu lugar à alegria. É esse o sentido pedagógico da ação de ocupação, tantas vezes mal compreendida ou caluniada. Hoje assinamos publicamente o acordo entre o Diretório Acadêmico da Faculdade de Educação, o DAF, e a direção da Faced, que permite a desocupação deste espaço. Chegar até ele não foi fácil, uma vez que ele ainda não contempla o objetivo principal do movimento estudantil da URGS, a cessão definitiva do espaço ao DAF, que tem o compromisso de abrigar na sua sede um espaço livre para atividades de formação e todas as formas de manifestação artístico-culturais da comunidade. Esse acordo foi a mediação possível no atual momento, para que o diálogo ganhe novo fôlego e a democracia frágil de até então ganhe nova chance de prosperar. Utilizaremos o empréstimo formalizado hoje como laboratório de praxis, que provará na prática a capacidade de organização dos estudantes, que mostrará a todos como funciona um espaço verdadeiramente aberto, que realizará no presente aquilo que queremos para o futuro. Essa é a vitória parcial que hoje conquistamos. Entretanto, sabemos que a verdadeira vitória somente se dará com a cessão definitiva do espaço ao DAF. Nossa campanha por essa formalização seguirá e apresentaremos nossa proposta e intenções para todas as pessoas e em todos os lugares. Mais do que isso, exigimos e seguimos demandando uma ampliação cada vez maior do debate público. Dele não nos furtaremos e não o tememos. Estaremos vigilantes para que os compromissos assumidos sejam plenamente cumpridos. Lutar também é educar. Toda manhã se cria no ontem através de hoje. Temos de saber o que fomos para saber o que seremos. Paulo Freire. Acho que tem mais alguma coisa a comentar? Alguém? Sugestão? Então é isso, a gente passa a palavra à direção ou à pró-reitoria. Então, muito obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Dia de 24 horas. Bom dia, Faced! Boa tarde, Faced! Nem que pessoa lotada. Obrigada. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria só nesses 5 minutos que nós acordamos de tempo, né, para agradecer ao Giovanni, né, ao nosso técnico, ao Zeca, que está viajando, a Helena, que está viajando também, porque vocês, como são de licenciatura, vocês vão ser diretores um dia, eu espero, que recebam essa incumbência e esse respeito, que eu digo respeito no momento da candidatura em dezembro, de toda a comunidade em eleger, e não houve outra chapa, né? E vou dizer que felizmente não houve outra chapa, foi uma chapa única e tivemos essa responsabilidade sobre o patrimônio, sobre o prédio em que estamos, e aí eu quis marcar o agradecimento ao Giovanni e ao Zeca, que nos acompanharam todo esse tempo na negociação, porque é uma grande responsabilidade que cada gestor tem, que é muito mais do que só pensar o curso, porque é uma responsabilidade pessoal. Coloca o seu nome, né? Quando nós pensamos esse acordo, teve um momento que nós colocamos a responsabilidade dos bens patrimoniais, os estudantes disseram, não, o estudante não pode se responsabilizar sobre bem patrimonial, mas a direção tem que ser responsabilizada. Porque algum CPF tem que ter quando cada um de nós, servidor público, faz o seu concurso. Então eu desejo que todos um dia, que são licenciandos, tenham essa responsabilidade sobre uma escola e que é um lugar vivo e que essa faculdade tem uma história
que aqui estudavam os estudantes do Colégio de Aplicação, aqui nunca foi diretor acadêmico. Fomos com a diretora Juraci, que era do Colégio de Aplicação, e a professora Mary, que fez 80 anos essa semana, foi uma grande diretora nossa, foi pró-reitora de graduação, marcou história nessa universidade, a nossa professora emérita. Ela fala, se alguém tem condições de ocupar o prédio com propriedade, é o Colégio de Aplicação. O Colégio de Aplicação que começou aqui e foi para o Campus do Vale, em função do tamanho que ficou a Faculdade de Educação e o pós-graduação da Faculdade de Educação. Aqui funcionava o Colégio de Aplicação e nós, Faculdade de Educação, fomos chegando. E dizer que o espaço de diálogo sempre esteve aberto com o DAF. Nós só recebemos enquanto direção, né? Houve a reunião do Conselho de Unidade que de fato foi, naquele momento não foi discutido, porque existe uma comissão de infraestrutura que foi ampliada, né? A comissão de infraestrutura agora tem 4 componentes do pós-graduação, estudantes, 4 componentes da graduação, estudantes, né? Docentes e técnicos. Essa comissão já existia com pós-graduação, com a graduação, mas agora com pós-graduação também. Então, nosso compromisso, meu e da Helena, de diálogo sempre existiu. Nós só recebemos o abaixo-assinado no dia 11 após a ocupação. Não nos foi dado antes o abaixo-assinado pela direção do DAF, só depois da ocupação. Dizer que nesse momento que nós assinamos, mostramos com a presença marcante do Giovanni e do Zé, que foram os técnicos que nos acompanharam desde o início da ocupação aqui, nós temos o espaço de diálogo aberto. E aí esperamos que o DAF honre esse espaço de diálogo com a direção. Obrigada. E aí, só para terminar de agradecer, eu quero agradecer muito a segurança da URGS, que eram pessoas que eu não conhecia, o Daniel, o seu Carlos, que tem 30 anos de URGS, que foram muito importantes nesse processo, porque ter pessoas dormindo num espaço que não é para dormir, num espaço que não tem segurança para as pessoas dormir. Isso não é simples, num prédio de 10 andares que tem uma saída só. Isso não é simples. E aí a segurança da URGS foi fundamental. Eu quero agradecer muito a segurança da URGS e o apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que esteve com a gente desde o início também da ocupação. Obrigada. E aí eu passo para o Ângelo. Espero não ter passado 5 minutos. Muito bem, né? Aprendizado, né? Falar em aprendizado dentro da Faculdade de Educação é muito mais fácil. Vocês que já são educadores, educadoras, serão professores, professoras, gestoras. Isso é um momento, né, um processo que eu acho que ele não só engrandeceu o movimento estudantil, né, mas também a gestão e os colegas técnicos e docentes dessa faculdade. Né. E talvez ele se desenvolveu, e eu estava comentando anteriormente com a doutora Bruna, sobre isso, né. O que me surpreendeu foi a forma como esse processo se deu. A primeira vez que eu vi um processo, eu acho que eu tenho longos anos aqui de trabalho na universidade, né? Já vi muitos, né? Mas esse foi um processo que ele se transformou nos momentos de tensão, depois no momento de diálogo, e daqui a pouco ele se transformou num processo escrito. Isso ficou muito interessante. Eu não tinha visto o processo de negociação entre estudantes, técnicos e professores de gestão dessa forma na universidade. Então, de forma madura, né? Construída a cada momento. E é claro que um processo dessa natureza, todo processo de negociação, ele muitas vezes ele leva alguns desvios, algumas dores, algum sofrimento. E ele é um sofrimento porque ele não é um lugar comum. O processo de negociação, a ocupação, nesse caso aqui, ele não é um lugar comum, é um momento extra. Né? Mas por ser extra, né, ele é interessante por isso, porque é um momento de parar, pensar e discutir algumas coisas. Então, nada mais do que isso, eu queria parabenizar todos que estão aqui, todos que estão aqui, porque é dessa forma, né, ou não é dessa forma, né, que os processos vão se construindo e que a gente vai avançando. Né? E algumas situações foram levantadas aqui de discussão, inclusive sobre nossas posturas e como a universidade deve se comportar em relação à sociedade, tantos outros temas que tem por aí que se abrem para os próximos momentos de discussão. Acho que esse espaço vai ser muito rico. Parabéns à direção. Eu sei que não é fácil também, a gente já esteve junto fora daqui também. A gente
gente sabe que não é fácil, mas é isso. Acho que é um momento muito rico, vai ser muito mais rico, porque necessidades, a gente sabe que elas atingem uma necessidade que vai ter outras. E lá, do ponto de vista da nossa corretoria, a gente sabe muito bem disso. E estamos sempre preparados para isso. Nós atuamos muito pouco aqui, porque em respeito à autonomia da unidade, né? A administração central não pode intervir na gestão e nas decisões da unidade. A gente acompanhou o foco, né? Sem intervir. E foi muito interessante, eu fiquei muito feliz de ter acompanhado, mesmo um pouco de fora, desta negociação com a comunidade da Faculdade de Educação, e desejo que ela seja plena na sua finalidade, no seu fim, nos próximos meses, que a gente possa estar comemorando isso nos próximos instantes. Obrigado.